Beleza, então, continuando, eu dei uma olhada nesse PowerPoint aí, que ele está lá disponível para vocês no Google Classroom. Como eu falei, meio como um roteiro, né? Mas basicamente tudo que a gente falou está aí, né? Eu só botei essa citação do Ailton Krenak, que eu acho que não está, assim, ela fala muito isso que eu quero dizer, né? Assim, essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, né? Assim, saindo da procurando tudo num convencimento geral de que todos seres que existe uma humanidade com a qual se identificam. Então essa humanidade essa humanidade a qual ele se refere, que ele até fala assim, o clube da humanidade, é uma humanidade branca e eurocêntrica, né? Assim, é a visão de quem é legitimamente humano, é o homem civilizado, né? Então é isso que ele está se referindo, e essa matemática que a gente aprende tem um papel importante nisso, né? Como eu estava falando antes. Então essa frase só retrata um pouco isso, né? Bom, e aí continuando, passando agora mais especificamente para o conteúdo da disciplina, né, assim, e acho que antes disso também, quer dizer, tem mais uma observação importante, que toda essa visão problematizada, uma coisa importante que ela nos provoca também, é o lugar do erro, né, no ensino de matemática. Eu acho que é uma coisa bem importante sobre a qual eu tenho pensado. Que é assim, a gente sempre vê, da mesma forma que a gente vê um problema, né, assim, vamos dizer, epistemologicamente, como a expressão de uma deficiência, a gente também vê o erro, o erro eu vou usar aqui entre aspas, né, assim, aquilo que é identificado como erro numa situação de sala de aula, a gente vê sempre como uma marca de que aquele aluno é mais fraco, digamos assim, beleza? E assim como na própria história da matemática, o erro, aquilo que é identificado como erro, né? Assim, o erro entre aspas, tem um papel importante na produção de conhecimento, na escola também, né? E o que eu estou falando sobre isso é muito mais do que aquela coisa de que o erro é importante para chegar ao acerto, né? Não é isso. Não é o erro para produzir acesso a um conhecimento que é dado, mas é a potência do erro para nos levar para outros lugares inesperados. Então, acho que é a ideia do não entendimento, não como uma falta de entendimento, mas como uma potência para produzir outros entendimentos. Muitas vezes a gente usa essa palavra entender em sala de aula, como assim, entender algo é encaixar aquilo dentro de uma referência que a gente já sabe. E o que eu estou propondo aqui nessa visão não problematizada é o não entendimento para produzir algo novo, né? Para produzir outra coisa. Beleza? Então, isso também é uma coisa sobre a qual a gente tem que pensar muito seriamente, né? Assim, e aí tem alguns exemplos disso, né? Assim, dessa postura docente que sempre vê uma manifestação de erro como um sinal de que aquele aluno está pensando pouco, digamos assim. E às vezes aquilo que é entendido como erro é um sinal de que ele está pensando mais do que o outro, né? Quer ver um exemplo disso? Assim, um aluno, por exemplo, que não entende um número racional como um número, assim, que talvez vocês já tenham se deparado com isso em sala de aula. O aluno que vê uma fração e ele acha que o numerador é um número e o denominador é outro. Isso não necessariamente é um sinal de que aquele aluno é mais fraco. Isso pode ser um sinal de que ele está olhando para aquele conteúdo de forma mais crítica, né? Assim, de fato, a pergunta por que um número racional é um número é uma pergunta legítima. Então, o aluno que faz essa pergunta não é necessariamente um aluno que está pensando menos, pode ser um aluno que está pensando mais, né? Então, de novo, pegando essa ideia da universalidade,
a ideia de número é uma ideia que é muito universalizada. É muito assim, número é uma coisa que está na natureza, né? O número é uma coisa muito assim, a gente vai ver que não é. Tanto que culturas diferentes têm sentidos numéricos diferentes. Então a gente também vai desconstruir a universalidade do próprio conceito de número, né? Então é isso, o aluno que olha essas ideias na escola básica de maneira crítica, ele é visto como um aluno pior, né? Então a gente tem que levar a sério essas manifestações dentro de sala de aula. Beleza? Fez sentido isso? Sim. Outro exemplo disso é o aluno que confunde incógnita com variável, né? Se a gente pensar na simbologia matemática que é usada na matemática contemporânea, né, essa simbologia nem sempre foi aceita, né, assim. Então a ideia de que nós podemos representar números por letras e operar com essas letras da mesma forma que nós operamos com números, que é a ideia assim, que fundamenta assim, a forma como nós usamos simbologia na matemática contemporânea, essa ideia nem sempre foi aceita, né? Essa ideia demorou séculos para ser aceita na matemática. Assim. E a gente lida com essa, a gente chega com essa ideia na escola como se o aluno tivesse que aceitar isso de uma hora para outra, e o aluno que não aceita ele é taxado como mais fraco. Então é isso que eu quero dizer, o aluno que manifesta um não entendimento, muitas vezes ele tem toda a razão, epistemologicamente falando, para manifestar aquele não entendimento. Fez sentido? Beleza? E a gente taxar, ele não está entendendo, ele não está aceitando. Tem exemplo recente lá em casa, minha filha mais velha, está com 14 anos, está no nono agora, e um dos exercícios dela, ela envolvia uma raiz de 3 no exercício, que ia para a resposta. E ela queria encontrar um número na forma decimal para a raiz de 3, que o exercício não pediu para considerar nada. E eu falei, não filha, deixa a raiz de 3. Ela, mas como assim? Por que todo mundo diz isso? Deixa a raiz de 3. Porque parece que não é nada. É só um raiz de 3 que não é nada. A raiz de 3 é o que exatamente? A gente tive que tentar explicar, não sei se você tentar explicar o porquê que deixa a raiz de 3. Então, eu estou indignada com isso. Mas essa indignação é ótima, né? Assim, então é isso, essa indignação ela é vista como essa aluna é mais fraca, né? Assim, então, a pergunta, por que raiz de 3 existe? É uma pergunta legítima, né? Então é isso, o aluno que questiona ele é visto como mais fraco. A pergunta é legítima porque a resposta não é óbvia. Exatamente. Então as respostas não são óbvias. Então o aluno que faz perguntas cujas respostas não são óbvias, ele é taxado como mais fraco. E a própria simbologia, né? Para o aluno aquilo ali não é um símbolo. Exatamente. Mas repara, a resposta que não é óbvia. Por que existe um número multiplicado por ele mesmo que dá 3? Assim, porque assim, por que existe um número multiplicado por ele mesmo? Dá 4, tudo bem, essa resposta é mais óbvia, digamos assim, que você faz a conta. Mas não existe nenhum número inteiro, nem nenhum número racional que é multiplicado. Então, como é que você sabe que aquele número lá, 1,7, não sei quanto, vai multiplicar exatamente, e vai multiplicar ele por ele mesmo, e vai dar exatamente 3, não 2,9 ou 3,1, entendeu? Então essa pergunta é legítima. Então, é isso, o aluno que manifesta um não entendimento, muitas vezes ele tem toda a razão, né? E essa razão dele é tirada, né? Assim. Então isso é um pouco ao contrário do que a gente quer com uma educação matemática. E até os próprios alunos começam a fazer esse movimento, né? Hoje eu estava dando aula. De reprimir os outros. Se reprimir também. Eu estava dando aula e aí a menina falou assim, professora, mas por que isso é assim? Aí ela nem para eu responder e disse, não, porque na matemática as coisas são assim porque são assim. Eu falei, não é porque assim, vamos lá, vou te explicar o porquê. Mas ela mesmo me perguntou, mas se respondeu, de que não, na matemática as coisas são assim porque são assim. Não são assim porque são assim, vamos lá. Então, assim, eles mesmos já naturalizando que é assim porque é assim. Né? Não, essa é exatamente não questionar, né? A ideia não problematizada. Porque está no mundo, que é a verdade, que é isso. Fala. E esses Vai grupos, falando que eu vou só dar uma olhada. e esses grupos que a gente pode achar que é randômico, né? Aleatório, números iguais em
meninas, meninos, pessoas de diferentes grupos, mas aí quando a gente vai para exames de larga escala, aí você vê que tem diferenças claras entre certos grupos. Então, será que uma estratificação da nossa sociedade pensa mais problematizadamente e aí ela é mais excluída da matemática convencional do que outros? É uma coisa a se pensar, porque de estudos como PISA deixam que meninas têm resultados piores que os meninos. Exatamente. Bom, eu acho que isso, né, essa, eu estava falando dessa narrativa histórica convencional, só botar aqui, vamos falar mais. Ela faz com que a imagem do bom aluno em matemática é a imagem de um homem branco, né? Isso tem uma fala que eu sempre cito, assim, que é uma fala do Neil deGrasse Tyson, que é um físico também estadunidense, né, que é um homem negro, e que ele está num debate, né, num evento, assim, numa mesa redonda, e uma pessoa da plateia pergunta por que há mais homens do que mulheres nas ciências exatas, teria alguma razão genética para isso. E aí ele faz todo um discurso, ele fala assim, eu nunca fui mulher, mas eu tenho sido negro durante toda a minha vida. E aí ele fala de como a escola, como o desejo dele de querer ser físico estava contra, tudo trabalha contra, né, assim. E mulheres também, né, essa expectativa de que essa imagem de que o cientista ou o professor de ciências exatas é um homem ou uma pessoa branca. Isso tem dessa narrativa também. Na verdade, tem a ver muito com essa questão mesmo da natureza da mulher, da natureza é um argumento grego, né? Que é da natureza do grego ser superior e da natureza do africano ser inferior. Por muito tempo eu ouvi, por exemplo, que era comprovado cientificamente de que mulheres tinham um campo cerebral responsável pela linguagem mais desenvolvido do que o campo cerebral responsável pelo raciocínio lógico. E que isso justificaria a menor presença de mulheres nas ciências exatas. Então a gente ainda tem essa questão do discurso científico como instrumento do poder branco. Exatamente, isso aí. E, das duas falas, mas aí você vai pegar esses exames de larga escala, onde as mulheres realmente têm um desempenho bem melhor na parte de linguagem. Mas assim, é o resultado, mas a justificativa realmente essa. Não é pela questão da construção social que está por trás, e não uma questão, digamos, biológica. E, desculpa só, eu dar um comentário pessoal mesmo. Ao longo de todo o meu ensino fundamental, eu tive a mesma professora de matemática, não sei se alguém passou por isso. Não. Porque a escola muito pequena, do primeiro ano ao nono ano, era a mesma professora de matemática. E durante todos esses anos eu tive ótimas notas, eu sempre fui o melhor aluno de matemática daquela minha escola. Mas existia um aluno que tinha notas menores do que a minha, mas ele era o melhor aluno de matemática da escola. Qual era a diferença? Ele era branco. Ele era branco e tinha uma classe social melhor que a minha. Então, mesmo tendo a melhor nota, eu nunca era colocado como aluno destaque da escola. Então, só para a imagem perfeita de um aluno de matemática é o aluno branco. Exatamente, que é o trabalho de iniciação científica que eles estão fazendo. Aqui, pessoal. Branquitude. Branquitude. Fala muito agora na pesquisa. Então, a branquitude, assim, falar isso tudo, como eu disse, cai na prova, né? Quer dizer, isso tudo é parte da matéria. Então, qual é a discussão da branquitude? A branquitude é o próprio racismo, né? A branquitude é a visão sociopsicológica do branco, né? Assim, então, e é uma visão que é produzida historicamente por essa narrativa que coloca o branco, a imagem do branco, como sinônimo do bom e do belo, né? Assim, tem o trabalho da Lia Schuckmann, que é uma autora que tem falado muito sobre isso, de referência à branquitude, que é um trabalho que é até difícil de ler, porque ele é muito chocante, né? Assim, então ela entrevista pessoas, porque o que ela fala é que tem uma produção psicológica que vai muito além da cor da pele, né? Assim, então a associação do branco como algo que é mais evoluído, né? E como isso é muito determinante na nossa sociedade. Então ela entrevista pessoas e fala como você se identifica, como branco ou como negro. E as pessoas falam assim, são coisas horríveis realmente. Mas as pessoas falam assim, eu sou branco porque eu sou trabalhador. Né? Assim.
E aí, pegando também, é importante a gente lembrar que a nossa história do Brasil é silenciada, né? A fala do Adriano, a gente teve que, né, que essa coisa de classificar biologicamente os gêneros e as raças, né? A gente teve um movimento eugenista no Brasil que é muito pouco conhecido, assim, até meados do século XX, ou seja, até pouco tempo atrás, que se baseava numa pressuposição biológica de superioridade da raça, entre aspas, branca, né? Assim, e esse movimento tinha, eles procuravam provar cientificamente isso, superioridade no Brasil, isso, não é na Alemanha nazista não, tá? Eles procuravam provar isso e tinha políticas públicas para aumentar a branquitude no Brasil, né? Assim, a miscigenação era uma política para isso, né? Assim, porque eles acreditavam que como assim, o branco, a raça branca era superior, a miscigenação levaria a um embranquecimento da raça, né? Assim, então isso é muito forte no Brasil. E tinha planos assim, que até 1970 só ia ter branco no Brasil. Assim. A política de imigração no começo do século XX, no final do século XIX, de imigrantes europeus, também foi uma política de embranquecimento, né? Certo? Então, assim, para aumentar a branquitude na sociedade brasileira, o projeto de ter o Brasil um país branco. Por que isso é relevante para a nossa discussão? Por causa disso. Quem é o bom aluno? Né? Quem é aquele que é eleito como bom aluno? Né? Assim, isso é muito forte na escola básica brasileira e é talvez mais forte em matemática. Porque na disciplina de matemática, ela tem uma estrutura que é particularmente perversa. Né? Primeiro, por um lado, na matemática, a questão de quem é mais inteligente que quem é muito determinante, talvez mais determinante que em outras disciplinas, de você falar matemática como sinônimo de inteligência, né? Assim, então a questão de que quem é o melhor aluno da turma é muito mobilizadora, né, dentro de uma sala de aula de matemática, por um lado isso, e por outro lado a matemática se declara politicamente neutra, né? Assim, que, mais uma vez, essa confusão epistemológica, né? Uma ideia de que a qualidade de exatidão da matemática também diz respeito não só à organização interna da matemática, mas também a matemática como prática social. Então, como ela é exata, ela é a verdade. Então, tudo que acontece na sala de aula de matemática não pode ser questionado, é verdade, né? Então, aquele que é eleito como bom aluno é algo inquestionável, né? Então isso eu acho que torna o racismo e o sexismo dentro das aulas de matemática ainda mais perversos do que em muitos outros setores da sociedade. Então, para isso é importante lembrar historicamente a constituição da nossa sociedade. Quando a gente fala que a gente tem um racismo estrutural, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o racismo é a branquitude, que a branquitude é o próprio racismo. Eles não são assim uma característica da sociedade brasileira. A sociedade brasileira se sustenta sobre isso e se construiu assim historicamente, né? A escravização dos povos afrodiaspóricos não são um episódio, né? Era contado assim muitas vezes na escola, né? Como isso é um episódio da história do Brasil. Isso não é um episódio da história do Brasil, isso é a própria história do Brasil. A história do Brasil é a história do genocídio e das escravizações, né? E também não é uma história do negro no Brasil, é uma história de todo mundo que está aqui no Brasil, né? Porque todo mundo que está aqui, os brancos e os negros, estão nos seus lugares sociais por causa dessa história. Então não existe uma história do negro, existe uma história do Brasil construída sobre a escravização, né? E infelizmente é uma história que não acabou. Exatamente, é uma história que não acabou. Então, eu estou falando isso tudo porque eu acho que é importante pensar isso tudo, porque a matemática se coloca fora desse lugar e isso a faz ainda mais perversa. Por causa desse exemplo que o Roger falou, é exatamente isso. A história do Milton Gracie Paixão, que eu quero ser físico. Os professores falam, por que você não vai ser jogador de basquete?
É exatamente isso, né? Então, isso tem tudo a ver com a nossa disciplina. Nossa disciplina não é ideologicamente neutra, eu tenho uma posição ideológica, né? E a problematização tem a ver com isso. E é curioso que a gente viu isso muito nesses últimos anos, né? Quando, pelo menos em colégio particular, a pressão sobre os professores de história e das matérias ditas humanas era muito pesada, né? Cuidado com o que vocês vão falar. E sempre os professores das ditas exatas, não, vocês não têm esse problema porque a matéria de vocês não trata de temas sensíveis. Tem cunho social. Não tem cunho social. Isso é muito bizarro a gente pensar, porque assim, tem muito cunho social. Exatamente. É porque o professor, a gente escolhe não fazer. E aí quando a gente não faz, a gente também está escolhendo uma punição. Exatamente, isso aí. O Paulo Freire fala isso, né? Que não existe educação neutralidade afirmada, uma opção escondida. Exatamente. Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Né? Não existe neutralidade. Tudo que você faz em sala de aula tem uma orientação ideológica. Você não tem como evitar isso, tem como escolher qual é a sua ideologia. Né? Tem um amigo meu de literatura que ele falou num conselho de classe, ele falou assim, não, o cara de história pode dar aula simplesmente falando o que aconteceu. Então assim, não é porque a matéria demanda uma coisa social, é porque se escolheu tratar das questões sociais naquele lugar. Por que a gente escolheu não tratar? Exatamente. Eu, quando era criança, a história era assim, eu estudava dados, fatos. Essa discussão que você tem hoje. E nessa eu também tem mais ou menos uma idade, eu acho. Da Fuente. É isso. E quem era colocado no lugar de herói nessa história eram quase sempre genocidas. Aí quando eu estudava meu filho história, eu falei, caramba, é outra história. Exatamente. Aprendeu, Aprendi muito. E é um movimento de mudança, né? De tentativa de mudança do que foi, né, o nosso processo de colonização. A minha esposa estava dando aula para o Fundamental 1, e aí na parte de história ela falou que estava lá escrito no livro didático que os índios fizeram um acordo com os portugueses. Ela falou, não vou falar isso, porque não foi um acordo, não foi um combinado. Só que a tentativa de branquitude na sociedade é forte. Exatamente. E aí ela, uma professora concursada, mas que não é do município, que não tem peso político, né? Você não vai fazer? A escola lá no fim do mundo é sua. E é isso, você vive através de ameaças. Ou você banca aquilo que você vai fazer, ou você vai sofrer as consequências. Qual pergunta? Isso no material didático? No livro. Quem justiçar é o senhor Eles podem pensar no livro. Imagina em São Paulo agora, com esse material digital feito no livro. O que vai estar nessa mochila digital? Ninguém vai ter acesso também, o problema é esse. Está privando os alunos de terem acesso ao livro. Esse na pandemia ficou claro que os alunos não têm acesso ao Nesse livro. caso de São Paulo, o acesso vai ter, porque o cara é dono da Multilaser e ele vai vender os tablets para um para cada aluno. Então ele Aí foi pegar um tablet junto, mas é uma venda casada, né? O próprio dono vai vender o tablet. Mas o que está no tablet? É o índio fazendo acordo, é a matemática neutra. Exatamente. Então, isso mostra, como o Matheus mesmo falou, que isso não acabou. Né? Assim, como os autores falam de colonialidade, eles falam justamente isso, que a gente vê a colonialidade como algo que está no passado, mas isso não acabou. O projeto político de cristalizar essa narrativa histórica continua, né? Assim, de muitas formas, assim, simbolicamente diferentes. Né? Então, a gente tem no Brasil uma visão que suaviza a nossa própria história e até romantiza certas vezes. Um exemplo também disso, teve há pouco tempo uma novela que era, não sei o que, do imperador, que botava a família real num lugar assim, de pessoas. Abolicionista. Exatamente. Que ela não veio dos céus nem a mão de Isabel. Né? Chamar Mangueira, né? Assim, falar isso. Eu trabalho num colégio particular em Petrópolis e lá teve um caso de racismo e o garoto
garoto que sofreu racismo e saiu do colégio. E o agressor continua lá. E aí a escola, enfim, tem que ter prova, enfim, e aí colocaram os professores para fazer uma semana de conscientização ao racismo. E aí eu fui tentar inserir a matemática nesse contexto, e teve uma turma que eu não estava conseguindo encaixar muito com a matéria, não achei alguma coisa, mas outras eu havia conseguido, e aí eu montei um slide falando sobre discriminação, preconceito, e mandei para a coordenação. E aí a resposta foi, não, isso aí é o professor de história, geografia, que tem que falar, você não. Então é assim, né? Até quando você está tentando propor alguma coisa, fui barrada. Exatamente. Isso que a Juliana falou é uma coisa que, assim, com esse crescimento da ultradireita no Brasil, ficou muito evidenciado. Tipo assim, uma ideia de que o racismo é admitido, mas o antirracismo é criminalizado, digamos assim. E é uma posição, assim, quase assim, se você ser racista não é uma posição ideológica, ideológica é ser antirracista, né, assim. Então você está politizando, quando você fala de coisa, você está politizando, mas tudo é politizado, né, assim. Até aquela coisa assim de você brigar no grupo de família com os bolsonaristas. Assim, quer dizer, você está politizando. Mas como é que é não politizar? Não existe nada fora da política. A gente aqui está fazendo política. Né? Então é isso. Quem nessa ideologia, o antirracismo é mais chocante que o racismo. O racismo é admitido. A reação ao racismo é repudiada. Né? Isso a gente está vivendo, a gente está enfrentando essa disputa simbólica. Né? Eu lembro que tinha o símbolo do antifascismo, né? Uma tia minha falou assim, mas eu não sei porquê esse negócio de ser antifascista. Eu falei assim, tia, só tem duas opções, você é antifascista ou você é fascista. Simples assim. Ela achava muito pesado, agressivo. Considerante alguma coisa. Aí ela foi cagar de bunda, né, cara? Acho que Putz, acho que foi a terceira opção. Terceira via. Porque no Brasil não existe nada disso. Assim, nós somos nos Estados Unidos, aqui não fascista realmente. Isso aí. A suposta democracia racial no Brasil. Né? Enfim, mas tudo isso, como eu falei, é muito importante para a nossa disciplina. A gente não pode separar o conteúdo matemático dessas questões, né? Porque essas questões estão entranhadas no lugar social que a matemática fica, e é disso que a gente está falando aqui. Enfim, mas agora falar um pouco mais especificamente assim, da estrutura da organização do curso, na qual isso tudo que a gente vai ter que passar, tudo, né? Então isso aí já falei, mais ou menos, né? Eu passei esse PowerPoint assim, agora no intervalo. Então isso aí que não é uma coisa subordinalizar a outra, e isso aí também já falei. Essa proposta para essa disciplina não é orientada por essa frase aí, que eu já falei. Tudo que você precisa saber sobre os números reais é que é um corpo ordenado completo. Então, a gente, com base nessa posição de matemática problematizada, a gente vai tentar dar sentido a essa frase. Né? O que é um corpo, o que quer dizer um corpo ordenado e o que é completude, o que isso implica. Né? Assim. E, novamente, enfatizando, a gente vai ver isso profundamente, mas a gente não vai ver isso como uma verdade da natureza. A gente vai ver isso como essa formulação de corpo ordenado completo, como uma formulação historicamente e culturalmente situada. Né? Ou seja, a gente vai falar de matemática como se fala das ciências humanas. A gente vai falar de matemática como uma ciência humana. Beleza? Certo? Que, como eu disse, não prejudica essa profundidade. Tranquilo? Então, para isso, uma coisa qual é a importância disso na matemática contemporânea? Né? Assim, uma coisa que a gente vai... para dar sentido a isso, a gente, nessa disciplina, na primeira, digamos assim, na primeira parte dela, da disciplina, a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso.
E eu acho isso, para dar sentido a essa frase, eu acho que é indispensável fazer esse caminho que eu vou falar em seguida, tá? Por isso que, em geral, a gente só consegue ir até continuidade nessa disciplina. Porque eu gostaria muito de ir além, mas eu não acho que a gente deva abrir mão de falar profundamente, detalhadamente sobre isso. E para falar sobre isso, né, para entender o que é um corpo como estrutura algébrica, o que é uma estrutura algébrica, por que as estruturas algébricas, as chamadas anel, corpo, grupo, espaço vetorial, coisas que vocês, na graduação, em geral, a gente vê só a definição, né? Espaço vetorial, não sei o quê. Mas por que isso, que papel isso tem na matemática ordenada? A gente precisa fazer esse caminho, né? O que quer dizer ser ordenado, o que é completude, por que isso é importante. Então, para fazer esse caminho, isso aí já falei, a gente, na primeira parte da disciplina, a gente vai falar sobre tudo isso aí. Então, para chegar em números reais, a gente vai começar desde os números naturais, né? Então, a gente vai falar da ideia de número natural, e nessa parte eu vou falar de infinito, né, de cardinalidades, números transfinitos, como eu falei, por que tem mais racionais do que irracionais, ao contrário, por que tem mais irracionais do que racionais, por que tem mais reais do que irracionais, o que isso quer dizer. Então a gente vai passar pelos números naturais, números inteiros e racionais como classe de equivalência, para chegar nos números reais. Então essa parte eu acho que ela é necessária, porque eu acho que a gente só consegue dar sentido àquela afirmação que R é um corpo ordenado completo, se a gente situa essa afirmação nesse caminho, nessa história. A gente pode pensar nisso como uma história, beleza? Certo? E falando assim, muito panoramicamente sobre isso aí tudo. Que história é essa que eu estou contando? A gente pode pensar no conceito de número na matemática contemporânea como uma história que começa a ser contada a partir de uma ideia de contagem. Beleza? Certo? Então a ideia a gente pode, assim, muito panoramicamente, a gente pode pensar que o conceito de contagem, a gente vai retomar isso na hora que vem, que o conceito de contagem, ele dá origem, aliás, a ideia de contagem dá origem ao conceito de número natural. Beleza? Certo? E quando eu falo que a ideia de contagem dá origem ao conceito de número natural, nessa passagem está implícita uma passagem, na verdade, abstração. Por que abstração? Porque o número natural, o que quer dizer abstrato? Né? A palavra abstrata, em matemática, tem um sentido preciso, certo? Às vezes a gente pensa assim, o que é abstrato? É uma coisa difícil, sei lá. Abstrato é uma coisa assim, está fora do pensamento, algo assim. Né? Mas o que é abstrair em matemática? Abstrair, precisamente, é desconsiderar alguma coisa. Então, quando nós falamos que o conceito de número natural é abstrato, significa que ele desconsidera a natureza daquilo que está sendo contado. Beleza, pessoal? Ou seja, o que é o número 5? O número 5 não é nem 5 pessoas, nem 5 cadeiras, mas é a propriedade comum, abstrata, que um conjunto com 5 pessoas tem em comum com um conjunto com 5 cadeiras. Ou seja, o objeto matemático 5 é o mesmo objeto matemático que a gente usa para contar coisas, desconsiderando, abstraindo a natureza dessas coisas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Agora, isso é uma característica da nossa maneira cultural, histórica de pensar no conceito de número. Tem outras culturas que não têm um conceito de número abstrato. Então tem etnias indígenas que não usam as mesmas palavras, números, né, as mesmas quantificações para contar, sei lá, árvores e não sei o que, pessoas, né, e pedras, estou chutando, tá?
Não tem para contar todas as coisas. Então, de novo, a gente não vai pensar no conceito abstrato de número como algo que está na natureza, algo que está no mundo, mas que número é produzido, que mundo é produzido a partir dele. Certo? Então, que mundo nós produzimos com uma ideia abstrata de número? E que outro mundo nós podemos aprender com aquelas culturas que não contam todas as coisas da mesma maneira? Então, é um pouco isso que a gente vai pensar, né? Mas, nessa história, nessa narrativa, a gente pode contar com uma historinha mesmo, né? Do conceito de número na matemática ocidental contemporânea, a gente começa com o número natural como uma abstração da ideia de contagem. Tudo isso eu vou repetir na aula que vem, tá? Mas só, tá beleza? Isso. E aí, o que a gente faz? A gente começa, com esse objeto matemático, número natural, a gente começa a operar, certo? Tá? E a partir das operações, a gente chega nos números inteiros, a gente pode pensar nessa ordem, naturais, inteiros, racionais. Não como a ordem histórica, porque ela não é essa, mas como a ordem da estrutura, de novo, né? A ordem como esses conjuntos numéricos estão encadeados na matemática contemporânea, beleza? Certo? Porque historicamente os racionais vieram primeiro que os negativos, enfim. Mas pensando nessa ordem da inclusão, N que está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em A, que está contido em C, a gente pode pensar nessa narrativa. A gente começa com os naturais e começa a operar. Aí como é que surgem os inteiros, né? Os negativos? Os negativos surgem quando a gente pega os naturais e, vamos dizer assim, inclui os inversos aditivos. Ou seja, para a gente poder subtrair. A gente pode subtrair qualquer número, né? Então, os números inteiros, eles nascem a partir de uma, assim, formalmente, a partir de uma ideia de subtração. Beleza? A partir de uma ideia de soma com inverso, aditivo. Tá beleza, pessoal? Então a gente vai operando e chega primeiro nos inteiros. Primeiro, de novo, nessa ordem da estrutura, tá? Aí, quando a gente vai querer dividir, a gente vai chegar nos racionais. Beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Mas, nessa narrativa, quando a gente começa com os números naturais e começa a operar, a gente não chega nos reais, certo? O que eu quero dizer com isso? A passagem de, quando a gente tem assim, nessa ordem da estrutura, a gente começa com N, passa para Z, passa para Q e passa para R. Essa passagem aqui de N para Z e essa passagem de Z para Q são passagens de natureza algébrica, beleza? Ou seja, quando a gente passa daqui para cá, a gente inclui os inversos aditivos. O que quer dizer uma coisa algébrica? É uma coisa que tem a ver com as operações. Daqui para cá, a gente inclui os inversos multiplicativos. Então, a gente quer dividir agora. Beleza? Certo? Se a gente continuar operando algebricamente, a gente pode incluir os radicais, né, que são soluções de equações polinomiais, etc. Então, a gente, algebricamente, né, começando com os naturais e operando algebricamente com os naturais, a gente chega nos racionais e a gente pode ir até um pouco além dos racionais, porque a gente pode chegar em raiz de 2, por exemplo, né, nos números que tem representação por radical, mas a gente não chega em π. Beleza? Certo? Então, essa passagem de Q para R, diferente das anteriores, ela não é uma passagem de natureza algébrica. Ela é uma passagem que a gente pode pensar nela como sendo de natureza topológica. O que isso quer dizer? A gente quer, vamos dizer assim, tapar todos os buracos. Essa metáfora é até ruim, tá? Depois eu vou falar por quê quando chegar a hora. Mas vamos provisoriamente pensar assim. A gente quer tapar todos os buracos. O que quer dizer tapar todos os buracos? A gente quer completar a reta. E para quê? A gente quer ter um objeto matemático que a gente vai chamar de número real, com o qual a gente seja capaz de expressar qualquer medida. Beleza? Certo? Tranquilo?
Então, a medida, por exemplo, do perímetro de um círculo de raio 1, beleza? É uma medida que não pode ser expressa com números racionais. Ou seja, ela não pode ser expressa com esse objeto matemático que foi obtido até aqui só por meio de operações entre números naturais, certo? Fração, radical, beleza? Então a gente precisa de algo mais, tranquilo? Certo? Então é nesse sentido que os reais são o completamento dos racionais. A gente quer completar a reta, a gente quer um objeto matemático que seja capaz de representar qualquer medida. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo isso? Né? E a gente não chega nisso só com operações algébricas, por isso que π é pi mesmo, né? Pi não tem outra representação senão uma letra inventada para ele, diferente de raiz de 2, etc. Porque ele é um número que a gente chama de transcendente, ele não é um número algébrico. Beleza? Ele não nasce algebricamente dos naturais. Tá legal? Isso, pessoal. Certo? Tanto que é por esse motivo, né? Por esse motivo não, mas isso nos ajuda a entender por que os racionais são enumeráveis e os reais não. Porque, de novo, nessa narrativa que a gente começa com os números naturais, que por natureza são enumeráveis, né? Que eles vêm de uma contagem, e a gente começa só a operar com eles, acrescentar os inversos aditivos, depois acrescentar os inversos multiplicativos, só essas ações, elas não são capazes de nos tirar para fora da enumerabilidade, certo? A gente começa com os naturais, acrescenta os inversos aditivos, acrescenta os inversos multiplicativos. Mas ao fazer isso, a gente continua dentro da enumerabilidade, né? Beleza? Então é essa passagem que é um completamento topológico, que não é mais de natureza algébrica, sem a qual nós não somos capazes de completar a reta. É essa passagem que nos leva também para a não enumerabilidade. Fez sentido isso? Sim. Panoramicamente está de boa isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, na verdade, nesse caminho aqui, a gente fala que Q é um corpo, certo? Por que Q é um corpo? Porque a estrutura algébrica que tem esse nome corpo, né, que eu não sei porquê, em inglês é field, né, assim, é campo, mas em português traduzido para corpo isso. É uma estrutura algébrica na qual a gente tem duas operações, aí tem todas aquelas operações e tem inversos multiplicativos. É isso que a gente chama de corpo. Né? É uma estrutura na qual você pode dividir, basicamente. Beleza? Certo? Então, entre os números racionais e os números reais, tem vários corpos intermediários. Tem outras estruturas maiores do que Q e menores do que R, certo? Que também são corpos. O conjunto dos números algébricos, por exemplo, que são aqueles números essencialmente que têm representação por radical. Ele é um corpo que está aqui no meio. Tem infinitos outros. Beleza? Certo? Mas o corpo dos números reais a gente pode pensar nele como sendo a estrutura mínima que a gente precisa ter saindo de Q para poder ser capaz de representar todas as medidas. Certo? Então, de novo, só vou recontar essa história de outra forma. De outra forma não, sei lá. A gente começa com os naturais, a gente acrescenta os inversos aditivos, certo? Então a gente pode pensar nos inteiros como a menor estrutura algébrica que estende os naturais, na qual a gente pode subtrair, beleza? Em outras palavras, depois a gente vai falar de novo sobre isso, os inteiros são o menor anel que estende Z, certo? Que estende N, desculpa. Porque N não é um anel. Por que não é um anel? Porque não tem inverso aditivo. Beleza? Então, o menor anel que estende Z, que estende N,
é Z. Fez sentido isso? Ou seja, Z é a menor coisa possível que a gente tem os naturais e a gente pode subtrair. Beleza? Daqui para cá a gente continua podendo subtrair. Então o que é Q? É o menor corpo que estende Z. Ou seja, a gente pega Z e acrescenta os inversos multiplicativos. Então é a menor estrutura que estende Z, na qual a gente pode ter frações. Beleza? Inclusive ele é chamado do corpo de frações de Z. Beleza, pessoal? Está fazendo sentido? Tranquilo? Então, daqui para cá, a gente pode contar assim, o que é R? R é o menor corpo que estende Q e que não tem buracos. Certo? Beleza? Então é isso que quer dizer que R é um corpo completo. Beleza? Certo? Tranquilo? Então ele é a menor estrutura, certo? Que a gente precisa, partindo dos racionais, nas quais a gente consegue representar todas as medidas. Ou seja, a gente não tem buracos. Está fazendo sentido? Pode falar sinceramente. Tá? Tá de boa isso? Certo? Bom, e como é que a gente continua essa história? Essa narrativa do conceito de número na matemática contemporânea. O que vem depois de R? Complexos. E o que a gente pode fazer em R que não pode fazer em C? O que C tem? O que C perde em relação a R? Fala. Eu pensei que a pergunta ia ser o contrário. Eu posso fazer em C, que eu não posso fazer em R. Isso é mais óbvio. Mas o que R tem que C não tem? Ordem. Certo? Em C, a gente não pode ordenar. Certo? E quando a gente diz que a gente não pode ordenar, a gente vai falar tudo isso depois, mas o que a gente quer dizer é o seguinte: a gente não pode munir C de uma ordem que seja compatível com as operações, ou seja, que satisfaça aquela coisa. A gente multiplica uma desigualdade por um número positivo, ela é preservada. Então, isso quer dizer um corpo ordenado. É um corpo que tem uma relação de ordem que respeita propriedades relacionadas com as operações algébricas. Quando a gente soma dos dois lados, a desigualdade é preservada, e quando a gente multiplica os dois lados por um número positivo, a desigualdade é preservada. Beleza? Isso que a gente não pode fazer em C. Beleza? Um pouco isso é essa história da primeira parte do curso. E por isso que eu estou dizendo que ela dá sentido à frase R é um corpo ordenado completo. Por quê? Veja bem, dentro dessa história, o que eu estou querendo dizer? R é a menor estrutura que estende Q e que é completa. Certo? Então R é o mínimo no qual a gente tem que ir para completar C. E é o máximo até onde a gente pode ir sem perder a relação de ordem. Certo? Então, por isso que R é tão especial. Por isso que ele é o único corpo ordenado completo. Porque para eu ter a completude, eu tenho que chegar até aqui. E se eu passar daqui, eu perco a ordem. Então, Q é um corpo ordenado, mas não é completo. E C é um corpo completo, mas não é ordenado. Então, corpo ordenado completo, como extensão topológica de Q, só tem R. Fez sentido isso? Beleza? Eu acho que isso não é muito explicitado. Então, por exemplo, que ser uma extensão de R é difícil entender isso. Né? Ser uma extensão de R. Então, a gente vai falar sobre isso um pouco. O que a gente quer? A gente quer resolver a equação polinomial, né? Assim que a gente chega até C, mas a gente não pode ter isso e ter a ordem ao mesmo tempo. A gente vai falar por quê. Existe um motivo por que não pode. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Então, acho que isso que não é muito falado, concorda? Isso que eu falei até agora, você já tinha ouvido essa história dessa forma alguma vez e tá de boa mesmo isso. Então é isso.
Isso que eu quero dizer que a gente precisa fazer esse percurso para entender a relevância da afirmação R do corpo ordenado completo na matemática contemporânea. Beleza, pessoal? Certo? A gente vai falar mais detalhadamente disso tudo. Tranquilo? Tá? Então R é como se estivesse num lugar de um ponto de equilíbrio nessa história. Né? É o mínimo que a gente tem que ter para ter uma propriedade, é o máximo que a gente pode ter para não perder outra. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta sobre isso? Tá, estamos calados agora. Tá de boa isso mesmo, pessoal? Tá fazendo sentido? Sim? Tá. Eu tenho uma pergunta, mas não sei se é completa. É porque assim, por exemplo, a gente não quer perder a ordem, por exemplo, mas a gente perde a numerabilidade. Pensando assim, meio que matematicamente mesmo, por que se existe alguma explicação de por que a ordem importa mais do que a numerabilidade, por exemplo? Assim, por isso que a gente quer representar medidas, entendeu? Então, na verdade, para entender isso, essa é uma pergunta muito legal, tem que só me controlar para não ficar falando 3 horas hoje sobre isso. Mas, entenderam? Por que a gente tem que abrir mão da enumerabilidade? Essa é a pergunta do Felipe. A gente vai falar muito depois sobre isso, mas basicamente a gente pode pensar o seguinte, certo? Existem, eu acho que isso tem a ver, não é bem por que a gente tem que abrir mão, isso tem a ver com uma coisa que é uma reflexão muito importante, que é aquela: a regularidade é muito mais incomum do que a irregularidade dentro da matemática. Então, a gente está acostumado a pensar em tudo assim como se o irregular fosse uma exceção. Beleza? Certo? Isso tem a ver também, a gente pode pensar aquela coisa, qual é a probabilidade de você escolher um número real aleatoriamente e esse número ser racional? É 0. A gente pode demonstrar matematicamente que essa probabilidade é 0. Ou seja, na verdade, quando as coisas se encaixam, assim, quer dizer, quando se encaixam não vou falar, quando as coisas se comportam bem, aquilo é a exceção da exceção da exceção. Beleza? Certo? Então, por que existem mais irracionais do que racionais? Porque se a gente quer um objeto matemático, que é um objeto número real, para representar todas as medidas possíveis, certo? A gente é obrigado a levar em consideração a ideia de que a gente conseguir uma medida, 2 medidas que têm uma subdivisão comum, isso é uma sorte louca. Beleza? Estão entendendo o que eu quero dizer? A gente tem uma medida aqui, ó. O que é? A gente tem uma unidade de medida. A gente quer medir esse segmento AB, digamos. Tranquilo? Quando essa medida do segmento AB vai ser um número racional? Quando é que isso vai acontecer? Quando eu conseguir uma subunidade de U que caiba um número inteiro de vezes no segmento AB. Tá de boa? É aquilo que os gregos chamavam de comensurabilidade. Certo? Eu pego, por exemplo, 1/3 de U e coloco 1/3 de U, sei lá, N vezes aqui dentro. Tranquilo? Tá? Então eu divido U, eu pego 1', que é 1 sobre N vezes U, e esse segmento AB vai ser N vezes esse U', portanto vai ser N sobre N U, concorda? Então a medida do segmento AB em relação a U é o número racional N sobre N. Ela pode ser representada assim, tranquilo? Agora, dados um segmento U qualquer e um segmento AB qualquer, é sempre possível encontrar essa subdivisão? Não. Certo? E não só não é sempre possível, como quase nunca é possível. Como os casos nos quais você consegue a comensurabilidade são as exceções das exceções. Beleza? Fez sentido? Então, por isso que para chegar até uma estrutura matemática que seja completa,
a gente não consegue isso só com coisas enumeráveis. Porque, na verdade, a maioria das coisas não é enumerável. Aliás, não é comensurável. A maioria das coisas não é bem comportada. Na matemática, assim como na vida, né? Assim, e a gente está acostumado a pensar no controle, né? Assim, das coisas. Beleza? Então é um pouco isso. Certo? Tá de boa isso? Responde um pouco, um pouco. Não, eu A gente vai falar nada. Tem uma pergunta. Sim. Até os números reais a gente tem, digamos, noções primitivas de contagem e medida. Quando a gente chega em si, a gente tem alguma noção primitiva? Tem alguma coisa palpável em si? Ou ela é puramente, sei lá, teórica? Puramente abstrata? Então, aí tem outra questão que eu acho que é bem importante também, né? Que é, por que a gente chama os complexos de número? A gente poderia não chamar, porque inclusive depois dos... Então, isso que até onde eu chamo algo de número também é arbitrário, certo? Porque repara que depois dos complexos ainda tem coisas. Tem outras estruturas, tem os chamados quaternos e octônios, né? Assim, beleza? Dos quaternos, quando você passa de C para os quaternos, você perde a comutatividade, a multiplicação não é mais comutativa, e quando você chega nos chamados octônios, você perde a associatividade, a multiplicação não é mais associativa, né? Então, mas por que isso é chamado de número e os quaternos não? É uma escolha, entendeu? Mas na verdade, assim como você quer chamar, quando você chega a R, você quer medir, quando você chega a C, você quer resolver equações polinomiais. Você quer que toda equação polinomial tenha uma raiz. Então, por exemplo, x2 mais 1 não tem raiz em R, em C ela tem. Claro que a origem histórica não é essa, tá? A origem histórica é muito mais complicada do que isso. Beleza? A gente vai falar também sobre isso. Beleza? E os números complexos, assim como os quaternos, têm aplicações físicas, né? Assim, números complexos têm aplicações em círculos celestes. Tá. Hã? Tem sim. Tá. Bom, eu sempre ensinei isso. Eu não posso falar. Por que eu estou aprendendo completo? Porque é aplicação da física. Não, eu não sei nada desse negócio de círculos celestes. A relação que eu tenho Eu tangenciei essa aplicação de física 3, assim, mal porcamente, mas foi o máximo que eu consegui ver. Enfim, não, mas assim, os números complexos, eles são legitimados como objeto matemático porque eles têm aplicações em outras ciências, etc. Beleza? Agora, repara só, os números complexos, eles têm propriedades reais, porque ele é um corpo. Eu posso operar com os complexos, posso somar e multiplicar números complexos, mas tem propriedades que ele perde dos números reais, certo? Beleza? Porque ele não tem mais a ordem. Agora, a gente poderia não chamar os complexos de números. Então, chamar os complexos de números é uma escolha que vem da construção histórica, né? Porque como é que os complexos ganharam o estatuto de número na matemática contemporânea? Porque eles foram introduzidos a partir das tentativas de resolução de equação polinomial de grau maior ou igual a 3. Que a gente vai falar sobre isso também, que é aquela história de Cardano, que tinha umas competições lá, enfim. Então, eles vieram, né, eles foram introduzidos na matemática contemporânea a partir da resolução de equações polinomiais. Então, um pouco por isso que eles herdaram esse estatuto de número. Beleza? Mas eles poderiam não ser chamados de números. Tranquilo? Até os irracionais, né? Tá meio louco, né? Já chamar de número. Oi? Os irracionais. Já é meio louco chamar de então, número. os gregos só chamavam os naturais de números. Essas outras coisas não eram números. Que tinha que estar associado a uma noção de realidade, né? Sim, então. Tudo isso a gente vai falar, certo? Que gerou aquela crise futuramente da descoberta dos incomensuráveis, né? Exatamente. Pensamento pitagórico. Isso. Então, eu acho que essa reflexão é importante porque ela mostra que o conceito de número não é algo natural, é uma escolha culturalmente. Né? Por que complexo é número? Porque a gente quer chamar de número. Então, o que é número?
na nossa matemática contemporânea. Não necessariamente outra cultura vai chamar aquilo de número. Beleza? Certo? Então é um pouco isso. Tranquilo? Fez sentido isso? Certo, então isso é um pouco a primeira parte da disciplina. Aí, isso aí é um pouco que tem no meu livro, tá? Que é falando um pouco essa história, né, assim, de contagem e medida. Quando a gente passa de contagem, é diferente de contagem e medida. Quando a gente fala de medida, a gente admite subdivisões da unidade. Quando fala de contagem, não. E aí a história é que o fato da gente poder subdividir a unidade nos leva aos casos de comensurabilidade, que é esse caso aqui, e de incomensurabilidade, né, que vai nos levar aos números reais. Então, esse diagrama, né, aqui tem também a ideia de orientação, né, que é isso, que como chegam os números negativos, né, assim, porque o reconhecimento dos números negativos como números tem a ver com uma mudança epistemológica na ideia de número, porque número não é mais só uma quantidade, passa a ser uma quantidade munida de uma orientação. Então o zero não é mais só a ausência de quantidade, é uma origem, a partir do qual a gente pode andar de um lado para um lado ou para o outro. Então um número é um pouco uma ideia de vetor, né? Porque somar com um número negativo, positivo é andar no sentido positivo. E somar com um número negativo é andar no sentido negativo. Então a gente introduz uma ideia de então o que é número? Quando a gente assume os números negativos, número passa a ser entendido como uma quantidade com orientação, né? Então a gente organizou esse diagrama aqui, que não é assim, é uma história, não é a única história possível, para um pouco organizar as ideias que chegam até os números reais. Beleza? Que isso aqui tem no meu livro, né? Esse diagrama aí que a gente organizou, beleza? Tranquilo? Esse livro que a gente vai usar também aqui nessa primeira parte da disciplina, que tem volume 1 e volume 2, que vocês não precisam comprar, beleza? Que é facilmente achável, tranquilo? Mas, então tem esse diagrama aí que é um pouco a primeira parte da disciplina, certo? E a segunda parte, então isso aí um pouco eu já falei, é essa historinha que eu falei aqui, tá? Certo? Então é isso, daqui para cá a gente perde a ordem, tranquilo? Então o que a gente é isso aqui? Menor anel ordenado que estende N, menor corpo ordenado que estende Z, beleza? Certo? Essa parte é a primeira parte da disciplina. Tranquilo? Então é isso que eu estou falando. Tudo isso que eu estou falando aqui é para virar do avesso aquela afirmação R é um corpo ordenado completo. Eu acho que a gente só situa o papel dessa afirmação na matemática contemporânea se a gente esmiuçar todas essas questões aqui. Beleza? Certo, pessoal? Tá de boa isso? Bom, então, isso é uma parte que diferencia muito essa disciplina das disciplinas de análise convencionais, tá? Porque a primeira metade da disciplina, a gente vai ficar falando de uma coisa que nas disciplinas de análise convencionais é falado em meia hora, que é isso, que a gente vai passar mais ou menos, pelo menos um mês falando disso. Beleza, pessoal? Certo? Mas eu acho que é indispensável, né? E isso é um exemplo daquilo que eu estava falando no começo, que eu acho que essa reflexão ela é um aprofundamento matemático que eu acho que é indispensável para um professor de matemática, né? Talvez mais importante que para um bacharel. Beleza? Bom, e aí a segunda parte é a mais careta, mentira, não é careta, não, mas ela é mais parecida, não é mais careta porque eu não vou dar uma foto careta, mas ela é mais parecida com os cursos de análise convencionais, né? Assim, que a gente vai falar, vai chegar no conceito de número real e depois a gente vai falar basicamente das propriedades de funções de números reais, sequências, limite e continuidade, basicamente é isso, né?
Beleza? Então, o que é a ideia de continuidade? Também, por que a definição de continuidade é aquela? Essa é uma reflexão também que a gente vai fazer muito aqui no final da disciplina. Né? Porque o nome também é dado. A aula de continuidade na disciplina de análise real é definição para todo f limite de delta, tal que x menos x0 menor do que delta implica f de x menos f de 0 menor do que epsilon. Então a gente vai pensar um pouco por que a definição é essa. Né? Assim. E aí, ao longo de toda a disciplina sempre tem essa reflexão, que as definições matemáticas, como eu falei na primeira parte da aula, elas têm uma intencionalidade. Elas não nascem assim gratuitamente. Cauchy teve uma iluminação e olha, percebeu que continuidade era. Então, as definições elas têm uma intenção dentro de um contexto matemático. Então, a gente vai falar bastante sobre, não só a definição de continuidade, mas várias definições que estão envolvidas aqui. Beleza, pessoal? Certo? E a gente tem muito, nessa parte, assim, a gente pode pensar que a primeira parte é mais sobre números, sobre o conceito de número real, e a segunda parte é mais sobre o conceito de função, é mais envolvendo funções de números reais, vamos dizer assim. Uma sequência é uma função. Né? E eu tenho um pouco uma missão nessa parte que é falar daquilo que eu chamo de funções não caretas, tá? Que assim como a gente, igual eu estava falando no começo, a gente pensa na matemática muitas vezes como a ciência das regularidades. Mas a regularidade é sempre a exceção. O irregular é sempre predominante em relação ao regular. Então, por isso que existem mais números irracionais do que racionais. Né? Porque a gente pode fazer esse exercício na educação básica, né, para provocar essa reflexão, que é assim, vamos inventar um número aleatoriamente. Certo? Então, você pode fazer essa brincadeira na escola. Fala para alguém e fala aí, Thiago, um algarismo de 0 a 9. Fala aí, qualquer um. 6. Fala aí, Débora. 9. Felipe. 3. João. 2. Tá, bom. Aí a gente pode fazer essa brincadeira aqui, isso provoca a reflexão seguinte: se eu fosse continuar isso até infinito, qual é a probabilidade disso dar periódico? Né? Assim, é muito pouco provável, concordo, você falando isso aleatoriamente. Tranquilo? Da mesma forma, de forma análoga, se a gente for tentar construir uma função aleatoriamente, o que é uma função de R em R? Eu tenho que pegar cada número real e associar um número real. Certo? Então eu vou pegar o número 1 e escolher um número para ser a imagem dele. Pegar um número raiz de 2, escolher um número para ser a imagem dele. Beleza? Então, para cada número real, eu estou associando outro número real. Qual é a probabilidade de se dar uma função contínua, derivável, né, assim, suave, bonitinha? Né? É 0 também. Entendeu? Então, da mesma forma que existem, de forma análoga, que existem mais números irracionais do que racionais, existem mais funções descontínuas do que contínuas, e dentro do universo das funções contínuas, existem mais funções que não têm derivado em nenhum ponto do que funções suaves. Né, funções derivadas. Beleza? Então, nessa parte, um pouco essa é a minha missão. Falar de funções não caretas. Posso fazer uma pergunta careta, então? Pode. Porque eu tinha ouvido, e aí eu ia fazer essa pergunta no final, se realmente eu tinha ouvido isso, que os irracionais são maiores que os racionais. Mas, não sei se há resposta para isso. Por que as representações, o irracional é pequenininho? Porque é errado. Porque aí eu tô aqui agora, eu falei, cara, e o pior que eu já fiz isso, eu racional é pequenininho. E aí, eu acho que é por isso, Matheus. Só para tentar caber ali no espaço, ficar fácil. Já acho que é cinema no livro. Mas você consegue colocar lá no Quais números você conseguiria colocar lá no conjunto, como os irracionais? Você vai colocar já isso, o E e o B. Acabou. Eu acho que é proporcional à importância que a gente dá para os números irracionais em si. A gente sempre pensa em matemática como a ciência da regularidade. E a gente pensa naquilo que é irregular como a exceção. Então, essa forma de representar, eu acho que ela exprime essa visão da matemática.
de que os irracionais são só uma exceção do grupo. Na verdade, eles são maioria. Isso faz sentido também. A gente vê que muitas pessoas, por exemplo, raízes exatas, tem um monte de raiz exata, 4, 16, de raiz, que não tem essa noção de que todos esses números no intervalo entre as raízes exatas, todos eles são irracionais. Aí pensa que irracionais são Eu já vi muito livro também que vem com esse diagrama de Venn, tem naturais, inteiros, irracionais. Aí vem os irracionais pequenininhos e os reais englobando tudo. Só que se tivesse. Tem um que não é nem racional, nem racional, mas é real. Exatamente, é isso. Entendeu? Porque aqueles diagramas que é assim, ó. Que tem uma bola aqui representando R, aí tem uma bola grandona representando o Q e uma bola pequenininha representando os irracionais. A gente tem Como é que é o plasma da célula, né? Mas olha isso legal, colocar no Google conjuntos numéricos, colocar em imagens. Todas as relações são erradas. A melhorzinha vai dividir ao meio. A menorzinha faz uma bola e divide ao meio, e vai dizer que é de junto, mas coloca como se fosse meio a meio. É a melhor representação que você vai ver lá. O que ele está dizendo se a probabilidade de você selecionar um real ao acaso e vir o número racional, então a bola que ele deveria pintar ali seria assim, toda vazia só com I, né? Então, não aí eu acho que tem uma reflexão importante que é o seguinte, para só, tudo bem, esse diagrama aqui é muito ruim, beleza? Porque ele causa uma ideia enganosa, vamos dizer, que reforça essa predominância de regularidade. Não só isso, mas que sugere que existe algum número que não é racional nem irracional, tá? Então, essa representação é muito ruim, beleza? Por outro lado, a gente tem que pensar que não existe uma representação possível como o diagrama de Venn que represente fielmente as cardinalidades, porque aí o Cheng representa, tipo assim, os racionais como uma reta e os racionais como uma área, digamos. Porque a diferença de cardinalidade, na verdade, nem isso, tá? Porque nem isso seria o suficiente, beleza? Porque na verdade a gente vai demonstrar aqui também que o segmento de reta é cardinalmente equivalente ao quadrado, tá? Existem tantos pontos no segmento de reta quanto no quadrado. Então nem isso que é uma viagem. Esse aqui tá metade aí, Isso. Então não existe um diagrama de Venn que represente fielmente as relações de cardinalidade, para quem é numerado e quem é enumerado, beleza? Certo? Eu não acho que seja para não usar diagrama de Venn, mas a gente tem que apontar, tem que trazer essa... problematizar isso, exatamente. Agora essa aqui não, essa é horrível. Mas essa que a Margarete mostrou já é um pouco melhor. Deixa eu ver. É o que? Dividido? Ah, tá. Mas o que você Essa falou, André já não falou. foi? Essa é a mais A diametra. Isso. Quando eu cheguei no material didático, eu coloquei essa. Essa também não. Então, essa é um pouco melhor, porque a gente vai conseguir uma perfeita. Não, isso pode ser uma coisa para discutir com os alunos, né? No ensino médio, né, no caso. O Bruno também, a filha da minha madrasta trabalha numa escola particular, e aí tava isso daí no material da escola, uma escola de rede. Só que aí os pais de uma moça reclamaram, sabe? Na verdade reclamaram. A escola fez a filha da minha madrasta e lá com a professora justificar que aquilo tá certo. Só que ela sabe que tá errado. Aí ficou um clima Ela foi sobre matemática. Ficou um clima ótimo. Incrível isso. É um negacionismo. Nossa senhora, assustador. Você vai ver o porque o pai tá pagando. E a professora foi obrigada a escola particular a dizer que estava certo. O problema é que ele tá usando aquele material. Então aquele material tem que estar certo. Tipo, falta humildade, você vai falar. Porque o material que é um ensino apostolado, né? Você criticar aquele material é criticar a própria escola. Até a oportunidade é um saco, a gente erra, é um saco. Mas pô, ter uma oportunidade de caralho, vamos fazer um adendo aqui e pô, vai chamar até atenção, uma fofoca, não chama atenção, olha aqui, nós erramos, é bem chamado.
claro, né, que ela está falando. Enfim, mas aí isso é disciplina. Aí tem essa parte aqui, derivada integral, que é super legal, mas que infelizmente é uma opção, ela não cabe, né? Derivada integral, né? Que é uma tópicos que não cabem, porque para eles caberem, a gente em geral não cabe, né? Essa disciplina aqui. Para eles caberem, eu teria que abrir mão daquela primeira parte da disciplina, certo? E eu não quero fazer isso. Tá? Então, infelizmente, não dá. Por isso que, em geral, eu tenho oferecido disciplina de análise 2 para quem quiser continuar depois do segundo semestre. Beleza? Então, sim, porque aí também tem outra discussão. Aí eu viajo muito, não sei porque eu adoro conceitos derivados. Mas aí, infelizmente, não dá. Tá? Beleza? Bom, e aí, tá chegando perto do final, a última coisa que eu quero falar é isso, sobre avaliação. Então, isso aí não está, eu vou ter algumas ideias ali, isso aí não está fechado, tá? Assim, a gente pode, mesmo porque a maneira que eu acho que eu tenho gostado de avaliar, não vou conseguir fazer, por causa do tamanho da turma, tá? Porque ela demanda, dá muito tempo, muito trabalho, infelizmente, esse semestre eu não vou dispor desse tempo, tá? Mas eu vou falar para vocês como seria essa maneira que eu acho ideal, mas que a gente não vai conseguir, certo? Então é assim, normalmente eu tenho dado uma prova, entre aspas, eu não sei se devo chamar desse nome prova, mas assim, uma prova que tem uma parte escrita, e essa parte escrita é para vocês fazerem em casa, tá? E é para fazer em casa para conversar mesmo, certo? A gente vai desmistificar essa ideia de cola um pouco, então é para conversar mesmo. E aí vocês entregam uma parte escrita, e depois tem uma conversa individual com cada um sobre essa parte escrita. Nessa parte escrita, o que eu espero é que vocês entreguem respostas individuais, mas que são produzidas coletivamente. São produzidas na conversa. E depois, nessa conversa individual que a gente tem sobre a parte escrita que vocês entregaram, não é para eu ver se foram vocês mesmos que escreveram aquilo. A ideia não é essa. A ideia é vocês verem, assim, a gente conversar até sobre as dificuldades que vocês tiveram naquilo ali, para a gente conversar sobre como foi a produção da parte escrita. Beleza? Então, eu penso nessa forma de avaliar, porque eu acho que a forma de avaliar que tem sido praticada normalmente na escola, em particular em matemática, não dá mais, né? Aquilo ali é uma coisa, a avaliação, o lugar que a avaliação tem em matemática na educação básica é um moedor de carne, né, basicamente. É uma coisa absurda. Eu já dou provas com consulta sempre, para mim não existe prova sem consulta, isso perdeu completamente o sentido. Às vezes as pessoas contra-argumentam, mas para mim não dá, não entra na minha cabeça, não faz nenhum sentido você exigir que a pessoa responda sem poder olhar nada, sem poder conversar com ninguém, algumas questões durante 2 horas e depois eu vou ler aquilo ali e isso é uma medida de alguma forma do que as pessoas aprenderam. Né? Para mim não é, e isso mais uma vez é só um fator opressivo e hierarquizante, né, de pessoas. Beleza? Certo? Então, eu pensei nessa forma de avaliar por desconstruindo isso que eu falei, né, por alguns motivos. Né? Primeiro, porque a questão da consulta, né, assim, eu acho que não faz sentido, porque na nossa prática profissional e na nossa formação como pessoas, a gente não produz conhecimento sem poder olhar o que já está feito. Então, por que a avaliação é isso? Né? Assim, da mesma forma, a gente não produz conhecimento individualmente, a gente produz conhecimento na coletividade. Então, toda avaliação tem que ter uma componente coletiva, certo?
também para desfazer a competitividade e a individualidade dentro da educação. Beleza? Por isso, toda avaliação eu acho que tem que ter uma componente coletiva. Beleza? Certo? Bom, além disso, eu acho que a gente tem que pensar na avaliação, isso também já é bem falado na literatura de avaliação, que ela não pode ser um fim, né? A pessoa estuda para a prova, né? Quando a pessoa estuda para a prova, a pessoa esquece tudo depois da prova. Então, é uma prova para provocar reflexão, não é uma prova para ser um jogo de gato e rato, né? No qual você vai escrever aquilo que você sabe que o professor vai dar certo. Tranquilo? Tá? Inclusive, nessa prova eu falo também para as pessoas que não é só para escrever o que vocês acertaram, é para escrever, tipo, não consegui fazer isso aqui. Beleza? Certo? Eu acho que na avaliação o aluno tem que ter abertura, não só de escrever aquilo que ele sabe, mas também aquilo que ele está em dúvida, aquilo que ele está inseguro. Porque senão vira um jogo de gato e rato, né? Vira quem está enganando quem. Eu vou tentar convencer ele que eu sei, e eu vou tentar puxar o tapete para ver onde eu vou pegar aquilo que você não sabe. Então aquilo no qual você está inseguro tem que estar explícito, tem que ser dito mesmo, né? E a avaliação vai construir a partir daí. Beleza? E uma última coisa que eu acho que é importante também na avaliação é que a gente não pode, no lugar de professor, se colocar na disposição de avaliar o outro que está no lugar do aluno, sem se colocar na disposição também de ser avaliado pelo outro. Então, essa avaliação não é uma avaliação do aluno pelo professor, é uma avaliação conjunta de todo o processo. Então, eu sempre pergunto, o que você está achando da disciplina? Beleza? Então, também é uma avaliação de vocês sobre mim e sobre a abordagem, né? Se a gente se coloca nesse lugar de que eu vou avaliar o aluno, a avaliação não pode ser o professor avaliar o aluno, né? Porque senão a gente parte do pressuposto que a sua prática é perfeita e que eu vou medir o quanto o aluno se afasta ou se aproxima da sua prática. E não pode ser isso, tem que se colocar aberto para crítica também. Isso tem que ser, isso não é separado, não existe uma avaliação do aluno e a avaliação da disciplina, tem que ser tudo uma coisa só. Porque senão a avaliação do aluno é necessariamente enviesada. Beleza? Fez sentido isso? Então eu tenho pensado essas coisas, tá? Só que essa forma de avaliar, de ter uma conversa individual com cada um, não vai ter tempo para a gente fazer isso. Então eu vou pensar numa forma que contemple da melhor maneira possível esses princípios que eu falei, mas que não vai poder ser isso, beleza? Tranquilo? Se vocês quiserem, ficou claro essas coisas? Se vocês quiserem pensar e sugerir também, a gente pode bater o martelo depois. Tá legal? Beleza? Certo? Mas eu acho que a avaliação é uma coisa sobre a qual a gente tem que pensar seriamente. Tá? Porque realmente ela tem tido um papel de moedor de carne, né, dentro da disciplina de matemática. Bom, e aí, além disso, isso tudo está em negociação, tá? A gente pode ver depois o que a gente vai fazer, tá? Além disso, eu tenho passado também, eu tenho feito assim 2 provas e 2 trabalhos, tá? Mas a gente pode fazer um trabalho só, vocês podem pensar, esse PowerPoint está lá, isso tem um PDF, enfim, isso está escrito lá, depois vocês podem ler com calma em casa. E a gente pode pensar como isso aqui é só uma proposta disparadora, tá? Eu tenho feito 2 trabalhos. Um trabalho é uma proposta de abordagem, que esse é feito em grupo, certo? E a ideia desse trabalho é vocês proporem uma forma de abordar não careta, tá? Isso que é o principal, tá? Não vem com esse negócio, vamos ensinar a declividade da função de primeiro grau, pelo amor de Deus, tá? Então, para propor algo que tenha sido inspirado na disciplina, mas que seja uma coisa diferente daquilo que é feito usualmente.
tanto na educação básica como na graduação, certo? E eu penso nesse trabalho aqui, que é em grupo, vocês podem, se quiserem, fazer esse trabalho encaminhando como um artigo para ser publicado, tá? Já tem vários artigos, eu tenho até que fazer uma coletânea disso, que foram publicados a partir de experiências de disciplina de análise, beleza? Certo? Que é isso, de ensinar a abordar coisas diferentes daquilo que é abordado, pode ser desde o Fundamental 1, já teve artigo da Karen, fez um, junto com a Maria Helena, de coisas do Fundamental 1, porque a gente vai discutir conceitos que tem a ver desde o Fundamental 1 até a graduação, beleza? Então esse trabalho 1 é isso, uma proposta de abordagem não careta, com ênfase no não careta, beleza? Se quiserem, em formato de artigo para ser publicado e em grupo, tranquilo? E o trabalho 2, eu tenho chamado de relatos de reflexões e experiências. Vocês podem pensar nesse trabalho 2 como, ele pode ser um diário, né, assim, a ideia, aí eu botei algumas coisas aí para falar, a ideia é que nesse trabalho 2, vocês contem, por meio de alguma mídia, a escolha, como foi, o que tipo assim, uma coisa pessoal mesmo, tá? O que a participação na disciplina provocou em vocês, beleza? E aí, isso pode ser expresso, não precisa ser um texto escrito, tá? Pode ser um texto escrito, pode ser história em quadrinho, tem gente que já fez história em quadrinho, pode ser pintura, pode ser vídeo, pode ser página no Instagram, tem gente que já fez blog, já fez página no Instagram, beleza? Então, em mídias variadas, pode ser um diário, tem gente que todo dia depois da aula chega em casa e escreve, e depois no final o trabalho é esse, beleza? Tá? Inclusive eu botei lá no Google Classroom, certo? Tem uns vídeos lá, e tem vídeos lá que foram trabalhos dessa disciplina em versões anteriores. Tem um que é do Vinícius Linder, que foi só um recorte de pedaços da aula, assim, que ele botou aquilo, e aí ficou meio com uma... Enfim, vocês veem lá depois, certo? Então esse trabalho é, assim, algo que expresse a experiência de vocês na disciplina e o que a experiência da disciplina provocou de reflexão sobre a prática docente de vocês, beleza? Certo? E aí é isso, a gente pode fazer os 2 trabalhos, vou fazer só um, não é para resolver agora, tá? Beleza? Mas as ideias antes, o que vocês acharam? Professor, eu gostei da citação, não precisa de razão. Esse samba aí, filosofia do samba, né? Assim, isso bem, essa tem epígrafe na minha tese, não essa parte, mas é dessa música. Porque a razão está sempre com 2 lados, né? Assim, essa coisa de que a razão está sempre... Tem várias citações, né? Eu gosto muito de música, né? Então, eu não sou músico, mas eu ponho parte de música em todas as coisas que eu faço. Assim, isso aí, eu acho que tem muito a ver. A razão está sempre com 2 lados. A gente pauta muito o ensino de matemática com essa coisa dos 2 lados. Isso tem a ver com aquilo que eu falei, por exemplo, do entendimento. Eu acho que o não entendimento não se opõe ao entendimento. O não entendimento é um entendimento outro. Então não é uma negação do entendimento. Então é um pouco isso, sair dessa ideia de que a razão está sempre com 2 lados. Esse samba, filosofia do samba, do mestre também, né? É uma música, assim, eu acho que é épica, digamos assim. Então é isso. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente precisava pegar uns 5 minutinhos e pensar a questão. Eu estou morrendo de calor, estou suave. Sobre a colocação que o Vitor fez com relação à utilização da sala. Como é que a gente vai se mobilizar? A gente vai... a ideia é a gente distribuir aí o acesso. Não sei se todo mundo já tem.
ou se a gente vai fazer um grupo, independente de ter aula ou não, a gente vir na próxima terça-feira e ver o horário, e todo mundo lá na sala. Dá pra ir a gente tem que se mobilizar, senão... Eu acho que a próxima terça todo mundo lá na sala, senão eu vou. Agora, eu não sei se é possível saber se ele está aqui nesse dia. O Agnaldo? Não, acho que o Agnaldo, gente, é muito tranquilo. Só passar para ele a situação e ele concorda com a gente. Semestre passado, a gente fez aula lá fora. Não, semestre passado a gente estava sem sala. A gente falou com o Agnaldo e nada foi feito. Não tem sala. Ele não tem poder. Ele não tem, exatamente, essa opção. A gente tem que apoiar o pedido dele. A gente pode ver com a culpa do Agnaldo nisso. Porque quem está acima não... Sim, exatamente. Exato. Na graduação aconteceu isso. Então não é específico do PEMAT ou do Agnaldo. É acima. É assim. Então a gente... E é isso. Você tem como dar um caminho pra gente, o horário que ele esteja aqui, de repente, será que na terça que vem? Eu vou tentar, tipo, amanhã, ver se tem alguma alternativa. Eu vou avisando vocês, entendeu? Vai ter um grupo do WhatsApp? Vocês não sabem. Eu achava legal, é sempre bom. E assim, eu não vou... Uma solução fácil para isso seria fazer online. Eu acho que a gente não pode ter... Isso é tipo se render a essa situação, que é inaceitável, gente. Como é que pode? Não ter... Vocês concordam que não tem condição? Tu está frio, né? Tá frio. A tendência é esquentar. Na verdade, eu ia até avisar que só tem, na verdade, 2 dias que eu vou estar viajando. Nesses 2 dias eu vou marcar aula online, tá? Que são dias... Depois vamos lá, é 14 de outubro não, 24 de outubro e 14 de novembro. Mas aí são casos particulares. Ele está faltando a rua, né? O Adriano aqui não vai caber, eu não sei. 14. Então, assim, mas não pode ser isso. 24 14. Não pode fazer passar o seu online, porque não tem condições físicas. Não pode. Então... Acho que amanhã a gente podia ir lá, né? Quem vem pro seminário, a gente podia já dar uma passada lá na direção. E a gente promete um acampamento, caso não tenha aula. A gente passar uma reunião de novo. Organizar uma aula nessa sala para todo mundo vacinar, em qualquer aula. Cara, eu acho que o documento já existe essa demanda de coordenação. Eu acho que é lá mesmo. Não, eu sei que o documento entrega todos. Porque o diretor quer 15, 20 pessoas na sala dele. Eu estou dizendo o documento só para ir, porque aí depois que todo mundo sai, acontece nada. Deixar algo registrado. Exatamente. Já participei de invasão na diretoria do médico. Depois que expulsaram todo mundo, nada aconteceu. Tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. Quem está inscrito pelo SIGA recebeu o e-mail que eu mandei pelo SIGA? Não, eu não recebi não. Eu não recebi. O Vitor, acho que alguém você recebeu? Por quê? E-mail do Vitor? Não, só porque ele não recebeu vocês. Eu também não. Eu, André e o Só uma coisa importante, ele tem que ver se todo mundo está no prédio, lá, porque o material todo esse tudo é lá. Aí tem que mandar um link para ela. Vitor.